A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, glórias a Deus. Iniciamos mais uma célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações, que está localizado lá na Avenida Aruanã, número 120, Barueri. De domingo nós temos um culto às 9 da manhã, esperamos vocês lá, amém? Boa noite, Alê. A paz do nosso Senhor Jesus, quem está entrando, quem vai entrar, estejam à vontade na presença do Senhor, amém? Glórias a Deus. Então vamos começar mais uma célula e a palavra de hoje é João 14, João capítulo 14. O tema é Ache o seu lugar em Deus. E vamos lá, João 14, do 1 até o 4. Vamos lá, amados. Só que antes de iniciar a palavra de hoje, palavra abençoada e maravilhosa que Deus está trazendo para vocês, para edificar essa noite, vamos fazer uma oração em agradecimento, em louvor, em adoração. Já começar com o espírito de adoração, de gratidão e de louvor a Deus por Ele ter nos trago até aqui, por Ele ter nos dado saúde, por estarmos aqui, olha, debaixo de um teto, por termos um lar, por termos saúde física, saúde mental. O resto nós corremos atrás, amados irmãos. O importante é ter a presença do Senhor, independente da circunstância em que estamos, do que estamos vivendo. Amém? Então, meu Pai, amado Senhor Jesus, eu glorifico e exalto o teu santo e poderoso nome esta noite. Senhor, visita cada um destes irmãos que vão entrar, que estão aqui presentes. Visita-os, Pai, nas suas residências, nos seus lares. Senhor, envia, Pai, anjos do Senhor, anjos de cura, anjos de libertação, anjos, Pai, ministradores, para que eles recebam, Pai, o teu milagre, para que eles recebam a tua presença, para que eles recebam a tua luz, Pai. Em nome de Jesus, sela em nossos corações a tua palavra, que esta noite, Senhor, venhamos a ouvir aquilo que necessitamos e não o que queremos. Deus, tu és um Deus de exortação, tu és um Deus de amor, mas também é um Deus de correção, de cura, de libertação, de milagre. Senhor, dai-nos a porção que é devida no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, abraça-os todos estes irmãos que aqui vão estar essa noite. Senhor, que a tua presença esteja em cada lar, dissipando toda treva, Pai, toda escuridão, Senhor. E que, em nome de Jesus, eu já repreendo todo embaraço, eu já repreendo toda confusão, toda briga, toda contenda, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto esta palavra estiver entrando nos lares, que todas as trevas sejam dissipadas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, aleluia. Vamos lá, João 14 diz assim: Não permitas que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Amém. Até aqui. Amados, essa palavra aqui, ela não tem muita revelação divina, porque ela está muito clara, né? Aqui, nesse contexto, o Senhor Jesus, ele estava junto com os discípulos, né? Na presença dos discípulos, ele estava ali um pouco antes da crucificação dele. Ele estava em conversa com os discípulos. Essa é uma das últimas conversas que ele teve com os discípulos. E ali ele estava explicando a eles para onde ele iria. E para onde o Senhor Jesus iria, ele diz ali que eles não poderiam ir neste momento, mas que o Senhor iria, prepararia um lugar para eles e os voltaria para buscar. E essa palavra, ela é maravilhosa, porque é exatamente isso que vai acontecer conosco, meus amados.
O Senhor Jesus, ele está lá nos céus, porque ele estava se referindo aos céus, ele estava se referindo ao lugar onde ele está neste momento, assentado à destra de Deus, e nós iremos para lá também. E aqui ele deixou claro que quando ele estivesse preparado o lugar, ele viria, voltaria e nos buscaria para ir morar com ele. Então, amados, aqui, essa noite, mediante essa palavra, com o tema que nós estamos aqui apresentando, que é Ache o Seu Lugar em Deus, eu assimilo toda essa palavra com que nós estamos vivendo. Eu quero que você assimile também essa palavra dessa noite com a era em que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo, e traga esse entendimento para o seu coração, que essa noite você tenha esse entendimento que vem dos céus. Amém? Aqui o primeiro versículo de Jesus foi: não permitas que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus e crede também em mim. Olha que palavra. Boa noite, Bey Caldeira. Boa noite, a paz do Senhor. Olha essa palavra que o Senhor diz aqui, ó. Não permitas que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Amados, o quão importante é essa palavra nos dias em que estamos vivendo, nos dias atuais. O Senhor Jesus falar para nós: não te preocupes, não preocupes o vosso coração para crermos em Deus. E hoje eu vejo o quanto que nós temos, mediante as nossas demandas, mediante as grandes preocupações que nos são colocadas, as preocupações diárias, as preocupações da vida que todos nós temos, preocupações com contas a pagar, preocupações com os filhos, preocupação com o trabalho, com a demanda do trabalho, as mulheres que são donas de casas, que são mães, que são administradoras do lar, se preocupam com o serviço da casa, com atender a demanda do filho, do marido e dela mesma. Então, assim, são inúmeras preocupações que nós temos diariamente, amados, diariamente. Demanda é o que não vai nos faltar. É o que não vai nos faltar é demanda, porque todos os dias, a partir do momento que nós abrimos nossos olhos, nós já temos inúmeras coisas a fazer, inúmeras demandas a realizar aquele dia. Nós mal abrimos o olho, nós já nos levantamos da cama, já fazendo tudo o que nós temos que fazer. E aí está o nosso grande erro, porque o tema é ache o seu lugar em Deus. Então nós temos hoje, mediante a esses versículos, mediante a este tema que está aqui sendo apresentado, a essa palavra do Senhor rica que está sendo apresentados aqui, nós temos o quê? Que achar o nosso lugar em Deus. Só que, amados, para que a gente ache o nosso lugar em Deus, para que a gente saiba quem somos, quem o Pai é para nós, quem somos para o Pai, quem o Pai é para nós, nós temos que ter o nosso momento com o Senhor, nós temos que nos livrar dessas preocupações, com essas demandas diárias do dia a dia. Não vou dizer para nos livrar, mas a gente tem que achar um tempo nesse dia, nessas 24 horas que nós temos, nessas 24 horas nós temos que ter um tempo com Deus. Nem que for ali 15 minutinhos, 20 minutinhos, 30 minutinhos a gente tem que ter. É 30 minutinhos que você pode dormir um pouco a menos, ou é 30 minutinhos que você pega, que você tem alguma coisa a mais que você faz que não é tão importante, você tira, mas a gente tem que se organizar. A gente tem que achar esse tempo para que a gente comece o nosso dia bem. Porque, amados, eu vou falar para você, um abismo chama outro abismo. E nunca o nosso dia vai ser melhor, nunca a nossa semana vai ser melhor se primeiramente nós não priorizarmos o nosso corpo espiritual, o nosso espírito. A nossa vida espiritual, que é o mais importante, é a nossa vida com Deus, é o nosso momento com Deus.
É ali onde a gente, aos pés do Senhor, a gente entrega os nossos fardos, a gente entrega o nosso dia, a gente fala das nossas dores, a gente fala das nossas dificuldades, porque, amados, eu vou falar para você, não tem coisa melhor que você desabafar com aquele quem te criou. Não tem melhor terapeuta, não tem melhor psicólogo que o nosso Deus, o nosso Jesus. Porque Ele nos criou e Ele nos conhece, Ele conta todos os fios do nosso cabelo, Ele nos formou desde o ventre da nossa mãe, Ele sabe todos os dias da nossa vida. Então, a melhor pessoa para quem a gente pode hoje ir aos pés e entregar todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Não tenha vergonha de falar, mas é bobagem, você acha que eu vou falar isso? O Senhor, Ele quer ouvir tudo. Ele quer ouvir tudo, amados. Não tenha vergonha. Eu tinha esse bloqueio antigamente. Mas até parece que Deus quer que eu fique falando disso. Deus, Ele quer ouvir tudo que você tem a dizer para Ele. Não que Ele não saiba, Ele já sabe tudo que você vai falar, Ele já sabe tudo que você pensa, tudo que você sente, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir, Ele se interessa por você, meu amado, minha amada. Então não tenha vergonha de falar coisas mínimas, coisas pequenas para Ele, porque Ele é a melhor pessoa para que você possa ali tá entregando tudo que te perturba, tudo que te angustia. Porque aquilo que a gente traz à luz, a gente fala com a palavra, a gente tira do oculto, a gente tira do escondido. E a gente está revelando aos céus, a gente está revelando ao Senhor. Então ali tudo que a gente entrega ali, Ele pega com as mãos e cuida. Agora, enquanto está aqui escondido, enquanto você está omitindo, enquanto você está escondendo, não tem como que Deus, Ele cuidar. Você precisa falar, você precisa expor, você precisa entregar para Ele. Falar, Deus, eu não aguento mais, eu tô angustiada, eu não aguento mais esconder isso, eu ainda não aguento mais aquela pessoa, ela me humilha, Enfim, amados, é tantas coisas que nós temos, é tantas coisas assim, e não sinta-se envergonhado de forma alguma em falar do dedo mindinho que tá doendo, da unha que entortou, do negócio que não deu certo, né? Enfim, porque Deus, Ele é o maior interessado em nós, porque Ele nos fez, Ele nos criou. E Ele quer se relacionar com a gente. Se não fosse assim, no jardim do Éden, Deus não desceria para ter com Adão uma conversa agradável entre pai e filho. Então é assim até hoje. Deus, Ele espera que você se relacione com Ele e conte tudo o que você tem, tudo que você pensa, tudo que você acha. Ai, Deus, eu queria tanto fazer isso. Mas conversa como uma pessoa, como um amigo. Eu queria tanto investir nisso, eu queria tanto fazer esse curso, mas eu acho que não tem problema. Você pode conversar com Deus, como você conversa com a sua mãe, como você conversa com o seu marido, como você conversa com a sua filha, porque Ele é uma pessoa e Ele tá te ouvindo e Ele quer te ouvir. Amém? Mas nós temos que achar o nosso lugar em Deus. E nada melhor do que nos relacionarmos com Ele. E só que para isso nós precisamos achar um tempo, nós precisamos ter interesse, nós precisamos ter essa dedicação. Porque só ficar querendo e não agir, não tomar atitude, não vai resolver nada. Em tudo que nós vamos fazer, quando a gente tem algo no nosso coração, primeiro a gente pensa, depois desce ao coração e depois a gente põe em prática. É assim o processo, é assim o passo a passo. Primeiro a gente pensa, a gente medita, depois a gente desce pro coração, aquilo que a gente está almejando, vai pro nosso coração, começa a aquecer, a gente começa ali a manifestar o desejo, a calcular como que vai ser, e aí depois a gente põe em prática. E assim é a nossa vida com Deus. A gente tem que querer, mas a gente tem que fazer de pouquinho em pouquinho, não importa que seja só abrir o olho, pega ali, vou ver minha devocional hoje. Então é de pouquinho em pouquinho, amados.
Porque nesse pouquinho a pouquinho a gente não tem o ditado que a gente diz que é de grão em grão a galinha enche o papo? Então é assim, é de pouquinho em pouquinho, diariamente. Quando você vai ver, você já tá com uma vida maravilhosa na presença do Senhor. Você já faz isso habitualmente e não consegue nem viver sem, porque já criou o hábito, já faz parte da sua rotina. E você vai ver como a sua vida vai começar a melhorar com pequenas mudanças, com pequenas atitudes. E somente quando você se posicionar dessa forma e você tiver esse interesse, é que você vai começar a conhecer a Deus e começar a entender. Quando você começar a se relacionar com Ele, começar a entender o que Ele espera de você, o que Ele quer que você faça, o que Ele espera das suas atitudes, o que Ele quer, Ele espera que você fale, como Ele quer que você pense. Enfim, amados, é essa a palavra de hoje. Eu agradeço todos que vocês estiveram presente e, se possível, compartilhe com aquela pessoa que você sentiu no coração. Aperta aí a setinha, compartilha e, se Deus permitir, até quarta-feira que vem, amados. Então, uma ótima noite a todos. Shalom, shalom, a paz do Senhor e uma ótima noite.